E eu gostaria que vocês pudessem trazer um pouco sobre o olhar de vocês, sobre esses impactos, de fato, na saúde mental das pessoas, diante dessa pandemia que a gente está vivendo. Quais seriam as dicas que vocês poderiam deixar também para as pessoas, no sentido de cuidar da sua saúde mental? Porque quando a gente está falando de saúde mental, né, às vezes as pessoas estão as pessoas estão no CAPS, hospital dia, que não, somos nós também, gente, nós também estamos no meio de tudo isso, né? E quais as dicas, quais as orientações, do ponto de vista de vocês, que vocês dariam para esse cuidado da saúde mental, especificamente nesse momento que a gente está vivendo? Acho que antes de tudo, é só para a gente pensar, é bom de eu ter falado isso, que a gente vive essa saúde mental, né? É só a gente pensar o que a gente está vivendo agora com esse isolamento, para a gente entender mais ou menos, e bem distante da realidade aí, o que era um isolamento social, né, de um paciente da saúde mental, no hospital psiquiátrico, né? Esse isolamento da família, esse isolamento aí da sociedade, né? Esse distanciamento de tudo, né? Então, a gente já vê como base aí que não funciona, né? Porque a sociedade está adoecendo com isolamento, então o isolamento da saúde mental vai funcionar. Eu acho que já baixa de contra aí, né? Eu acho que, cara, se a gente for pensar em como a pandemia impacta aí, né? Se a gente for pensar, é uma situação completamente nova, né? Do qual a gente, todos praticamente vivos aqui, exceto os mais de 100 anos, nunca viveu uma pandemia nessa magnitude, né? É uma pandemia que se inicia sem um prognóstico, e quando a gente tem um prognóstico, o prognóstico é ruim. Quando a gente tem uma vacina, a vacina não chega, seja por questões políticas, seja por questões da saúde, né? E a gente pensando isso no âmbito geral também, não vamos nem começar a falar de política aqui, senão vai dar outro podcast também, né? Mas eu acho que o grande impacto é isso, né? O afastamento dos ciclos sociais, né? Essa quebra desses ciclos, né? O afastamento social, a quebra da dinâmica familiar, né? Se a gente for pensar aí, né? Antes a gente tinha um pai, e atualmente aí, né? Não só atualmente, mas há muito tempo, né? As mães que trabalham aí, né? E as crianças na escola, né? E aí você tinha aquele tempo do final de semana. Agora juntou todo mundo dentro de casa, num apartamento de 60 metros quadrados, e bora fazer o trabalho, e brincar, e o almoço, e o banheiro é um só, né? Cara, quem que não adoece nesse cenário, né? É difícil, né? E aí a gente vai pensando aí na dinâmica social. Mudou também, né? Hoje em dia tudo eu tenho que fazer de máscara, hoje em dia tudo eu tenho que passar um álcool gel, eu não posso acessar certos lugares ainda, né? Tem lugares que fazia parte da minha dinâmica, fazia parte da minha rotina, e isso foi quebrado, né? É óbvio que isso vai dar um grande aumento aí num quadro de ansiedade, num quadro de depressão, né? Vai agravar, obviamente, os quadros que já existiam, e vai aumentar os quadros novos aí, né? E aí a gente pensa também nessa quebra do territorial mesmo, né? O território muda, né? Se a gente for pensar numa pandemia, né? Agora estamos aí, né? Querendo voltar, volta, não volta, né? Tá quem que já foi vacinado, quem que não foi, né? O que que dá para a gente fazer com esse momento, o que que não dá, né? Mas a gente tem uma quebra aí do território também, né? No território que eu vivo, no território que eu atendo, no território que o outro vive, né? Antes você via aquela questão, ali era aberto, ali tinha não sei o quê, né? Agora não tem mais, só tá a placa de alugas, né? Então, tudo isso vai influenciando, né? Você imagina o cara saindo de final de semana ali, né? Com a família dele, né? Com todo mundo lá. E aí, vamos lá visitar tal lugar. Aí você passa na rua, a rua tá parecendo aquela cidade fantasma, né? Porque tinha um monte de comércio, é óbvio, né? Os acessos todos foram quebrados, foram interrompidos, né? Isso é adoecedor, né? A gente vê retrocesso, né? A gente fica encarando sempre esse passo para trás aí, e vai adoecendo mais, né? Eu acho que o grande fator aí da questão aí é o isolamento mesmo, né? O isolamento, eu acho que é o que impacta mais aí nessa saúde mental. E como a gente se descobre sociável, né? Mesmo quem fala, sou meio, não gosto muito de sair dessas coisas, uma mentira que pode ter, né? Mas o isolamento, eu acho que ele bate muito forte no ser humano,
né? E como o Rafael falou, eu acho que teve a piora, né, de pessoas que já tinham uma questão psiquiátrica, então já era ansiosa, já tinha depressão, e como a pandemia fez com que isso piorasse ainda mais, eu acho que isso é um cenário, né? Um outro cenário, talvez a médio e longo prazo, quadros mais estabelecidos de depressão mesmo, pessoas que estavam ok e deprimiram, porque a renda diminuiu, porque os conflitos familiares se intensificaram, né? Eu acho que um desafio muito grande da pandemia para quem perdeu um ente querido é você não conseguir vivenciar o luto, né? Então você perde alguém que você ama e você tem um velório extremamente restrito, curto, quando tem, se for a condição aguda da Covid, não tem, né? Se for condição aguda, não pode ter velório, só 2 pessoas para o enterro. Então, o quanto a gente não consegue vivenciar isso. Eu acho que a longo prazo tem um transtorno que a gente quase, às vezes alguma área específica talvez veja, que é o transtorno do estresse pós-traumático. Então, acontece alguma coisa na sua vida, né, sei lá, um sequestro relâmpago, alguma coisa do tipo, e você desenvolve essa patologia depois, né? Então, isso eu acho que a longo prazo a gente pode ver, né? Antigamente, não sei se vocês devem lembrar do tsunami na Indonésia. Quase não existia transtorno do estresse pós-traumático. Depois do tsunami da Indonésia, começaram a ter publicações científicas aos montes de tanto caso de transtorno do estresse pós-traumático. Acho que a médio e longo prazo é algo que a gente vai ter que lidar, né? E por conta da Covid. Então, assim, eu tô bem, do nada eu perco a metade da minha família. Teve uma família na UBS onde eu dou estágio que era um casal e 3 filhos. Hoje só tem o pai e o filho menor. A esposa morreu e 2 filhos de Covid. Então, percebe que como que é quase que é um atropelamento. Então, um homem que está com a família normal, em menos de 10 dias, perdeu a esposa e 2 filhos. E se viu com um filho para criar, né, um filho pequeno, se não me engano, de uns 2 anos. Então, é uma tragédia familiar muito grande e, obviamente, de impacto enorme, né? E pensando aí também, né, nessa questão da dinâmica que mudou, da família, né, e aí eu penso no estresse pós-traumático aí em vítimas de violência, né, a gente viu o aumento da violência dentro de casa, né, diante desta pandemia, né, um aumento que sofre uma violência, né, uma esposa que sofre uma violência, né, uma irmã que sofre uma violência, né, isso é óbvio que vai de frente aí com a saúde mental da pessoa, né, e não criminalizando aí, né, mas por que não uma saúde mental desse violentador também, né? Pensando nesse estresse pós-traumático aí, dificilmente alguma família vai lembrar de alguma coisa boa aí em 2020 e 2021, hein? E diria que 22 também, que a gente vai ter que juntar os cacos, né? Dificilmente alguém vai lembrar em livro de história aí que foi uma pandemia de aprendizado. Eu acho que foi uma pandemia de muito sofrimento. Exato. Mas aí eu acho que entra uma coisa também da necessidade que a gente tem de se preservar de alguma maneira, né? Toda vez que a gente falar como lidar com a questão da pandemia dentro de casa, com todas essas dificuldades e tal, talvez seja um exercício que a gente tem que lembrar de fazer, né? De fazer algo, de buscar algo que você realmente goste de ter tempo para si. Se você está num apartamento de 50, 60 metros, com a família toda, né, talvez você tenha que abrir uma agenda para cuidar de si. E uma coisa que eu falo, a gente arruma tempo e dinheiro para tragédia, mas às vezes a gente não arruma tempo e dinheiro para ser feliz. Então, se morre alguém da sua família, de qualquer um de nós, não importa, né? Se eu perguntar para vocês, olha, gente, a gente podia fazer juntos, né, uma pequena viagem, a gente vai num parque de diversões, estivesse aberto, tal. A maioria de nós não teria tempo e talvez vocês falassem, Cláudia, estou sem grana, não posso dispor desse valor. Bem, um parente seu morre, você não vai arrumar para o enterro? Então, é uma coisa que às vezes a gente não para e pensa, a gente luta
para resolver a tragédia, mas às vezes para ter uma pílulazinha de felicidade e que está sendo tão necessário agora, né? Não sei, é um hobby que a pessoa gosta, estudar algo que ela tem interesse, né? A gente precisa dessa válvula de escape, né? Para dar conta da gente, não é dar conta da família, é dar conta do nosso estresse, né? Então, não sei se alguém gosta de caminhada, gosta de pintura, gosta de repente, quer aprender a tocar um instrumento, enfim, mas a gente tem uma necessidade de se expressar, uma necessidade de fazer algo que a gente gosta. E talvez nunca a gente estivesse num período tão importante, por exemplo, a fazer terapia, que é algo que a gente tem um preconceito enorme. Mas terapia é coisa de louco, né? O terapeuta ajuda você a se escutar. E talvez seja uma escuta que hoje você não tem, né? Então, eu sempre falo para as pessoas, para os meus alunos, considere, no mínimo, a possibilidade de, em algum momento, fazer terapia. Então, e existem várias linhas, várias possibilidades, né? Pode ser uma saída, mas tem um espaço, um tempo para você. Eu acho que isso é uma questão talvez, de sobrevivência, do ponto de vista mental dessa pandemia. E pensando, né, hoje, né, tirando dessa pandemia aí, mas pensando dos males o menor, hoje a gente ainda tem uma era tecnológica, né, do qual a gente está aí fazendo um podcast, né, para as pessoas ouvirem, né, do qual a gente pode ver um vídeo no YouTube, a gente tem uma rede social, uma comunicação alternativa ali, né, porque é o que eu considero, né, esse porto seguro, né, que seria o nosso ciclo ali, ele estando intacto no sentido, né, de produção ali, a gente ainda consegue passar por isso, né? Imagina se a gente não tivesse rede social, Wi-Fi, internet, né? Quando que a gente ia ter que conversar com alguém, né? Neste cenário que a gente vive hoje, né? Então, eu acho que isso, de alguma forma, também acaba contribuindo aí com essa saúde mental da galera, porque também nem tudo está perdido, né? Mas eu acho que uma forma de lidar legal também, né? Uma palavra que eu uso bastante, né? Não que eu tenha conseguido encontrar o meu, porque eu acho que não sei se eu vou conseguir encontrar isso, mas é equilíbrio, né? Equilíbrio eu acho sempre importante, né? Equilíbrio, quando eu digo, é no âmbito geral, né? Em tudo. A gente for pensar ali na família, no trabalho, na sociedade, né? Em mim mesmo, né? O equilíbrio ali, como tudo, né? E eu acho que também estar bem informado é importante, né? Só que é o equilíbrio da informação também, né? Não dá para eu sair ouvindo tudo, não dá para eu sair não ouvindo nada, né? Não dá para eu ficar também, porque aqueles que a gente tem, que é aqueles que ficam pirando em todos os noticiários e vendo todos os números possíveis, né? E tem aquele que, esses dias foi um usuário lá que virou para mim e falou: você sabia que a gente está numa pandemia? Eu falei, não, isso é verdade, né? Tem 1 ano e quase 2 aí já pra gente ir pra essa pandemia, né? Então tem pessoas que estão bem desinformadas, como tem pessoas que estão informadas até demais, e aí isso também é adoecedor, né? Essa informação também é adoecedora, né? Como a falta de também pode ser adoecedor, mais até fisicamente, pensando aí na questão do Covid mesmo, né? A não informação pode ser adoecedora também, né? Então o equilíbrio eu acho que é importantíssimo nesse momento aí, e manter o nosso porto seguro aí, que eu acho que é o que vai contribuir, dar força aí para que a gente consiga passar por essa aí entre mortos e feridos, né? Óbvio que, igual a Cláudia comentou, algumas famílias bem debilitadas e outras com muitas perdas, né? Algumas, felizmente, sem nenhuma, mas com certeza uma cicatriz grande vai deixar aí e a gente vai ter que se cuidar. Muito bom. Acho que não só reflexões, como dicas extremamente importantes, né? Trazendo esse olhar para a saúde mental para o amplo público, né? Não só pessoas ali em sofrimento mental ou que tem algum transtorno, alguma coisa. Principalmente nesse período de pandemia, né? Que todo mundo é afetado, como a gente começou conversando. E até para a gente se encaminhar aqui para o final, vou pedir para vocês deixarem aqui
antes mesmo de deixar alguma dica,